Deus soberano. Sua soberania é absoluta. As pessoas estão esquecendo quem é Deus, estão relativizando Deus, eu vou falar sobre isso. Às vezes você encontra pessoas na rua e pede quem é Deus, ao homem lá de cima, o velhinho lá de cima. Você encontra pessoas da igreja, pessoas cristãs, e pergunta quem é Deus. A pessoa só consegue falar 1 minuto quem é Deus, não mais. Já acaba o vocabulário, acaba a palavra, não sabe quem é Deus, como deveria saber. E Deus me fez lembrar isso, que Ele é soberano, e sua soberania é absoluta. E eu quero lembrar você que Deus é criador de tudo, e eu vou lhe mostrar aqui 3 itens aqui, 3 elementos que Deus criou, só para você ver a grandiosidade do Deus, que as pessoas estão diminuindo. É o meu amigo, estão até abraçando Deus no sentido assim, ele é igual a mim, né? É meu amigão, eu não sei, estão relativizando Deus. Olha só, curiosidade para vocês, 3 curiosidades. A Terra, que é o nosso planeta, é apenas um planeta de 3,2 trilhões de planetas em nossa galáxia. Você tem noção disso? O tamanho do Deus que você serve? Ele criou a Terra, mas tem mais 3,2 trilhões. Se você colocar os zeros, você se perde a quantia de coisa. O Sol é apenas uma de 200 bilhões de estrelas na Via Láctea. O que é a Via Láctea? Alguém lembra da 4ª série? O que é a Via Láctea? É o nome da nossa galáxia. E então presta atenção nisso. A Via Láctea, ela tem aproximadamente, isso tudo aproximado, ela tem em torno de 3,2 trilhões de planetas, a nossa Via Láctea. Mas a Via Láctea é apenas uma das 2 trilhões de galáxias no universo observável. No universo observável, aquilo que se observa. Você consegue entender o tamanho do Deus, que às vezes a pessoa diz, o homenzinho lá de cima, o velhinho lá de cima, eu não sei se eu vou no culto, não sei se eu vou em cela, não sei se eu vou ler a Bíblia, não sei isso, não sei aquilo, diminuindo Deus, e querendo a bênção. Que matemática é essa que eu nunca conheci? E não conheço. E não vim de concórdia aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Vim para falar a verdade. É o que me ensinaram desde cedo e coloquei isso no meu coração. Deus é soberano e sua soberania é absoluta. O que é soberania, pastor? Significa autoridade suprema, poder absoluto, governo que não depende de ninguém acima de si. Ouça, Deus é soberano, ou seja, Ele governa sobre tudo e todos. Nada acontece fora do seu controle e da sua vontade. Nada versus nada. A soberania de Deus é um dos atributos centrais do seu caráter. Soberania, independente, pleno, perfeito. Soberania é o poder de governar com autoridade suprema. Por isso, Deus reina sobre tudo, sem limites e sem precisar da aprovação de ninguém. Há pessoas tão loucas no mundo hoje, dentro das igrejas também, que estão, às vezes, nos seus comentários, aprovando ou desaprovando as ideias de Deus. Que loucura, irmãos. Mas isso acontece. Mas é por isso que a gente precisa entender o que é Deus. O que significa a palavra soberano, soberania. Que não precisa de aprovação de ninguém. Está acima de tudo e de todos. A nada pede opinião, porque Ele é Deus. Vamos à palavra. Salmo 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Tudo está debaixo do domínio de Deus, mesmo que às vezes ao olho humano parece que não, mas Deus tem formas ilimitadas de agir. Salmo 145, 13. Porquanto o teu reino é reino eterno e o teu domínio perdura de geração em
geração. Salmo 115, 3. Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele não depende de opinião de ninguém. Ele é perfeito. Ele sabe de todas as coisas. Isaías 46, 9. Diz assim: recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus, e nada, nem ninguém a mim se compara. Por isso, um dos maiores males de algumas pessoas que crescem na vida, se tornam autoridades, se tornam às vezes milionárias, bilionárias, e elas logo começam a se comparar a Deus. De que forma? Às vezes não por palavras, mas por atitudes. Por atitudes. Aquela pessoa, aquele homem, qual é a chave do carro, né? Às vezes dispara o alarme para que tu nos veja, de quem que é esse carro, sabe? Coisas assim. Às vezes vai no microfone, às vezes você vê em poderes maiores, como está acontecendo no Brasil, os semideuses que estão por aí, estão se comparando a Deus. Isso não existe. O profeta disse: somente eu sou Deus e nada nem ninguém a mim se compara. Deus falou através do profeta Isaías. Isaías 45, 2. Deus disse, é uma promessa para você, toma posse dela. Eu irei adiante de ti e arrombarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Só um Deus soberano pode fazer isso. Somente Deus. Se você acha que você pode arrombar portas de bronze, como a Bíblia fala aqui, você pode romper trancas de ferro, não é o bronze e o ferro que você conhece, é algo muito superior. Você não consegue sozinho. Sem Deus você faz alguma coisa, você vai até algum lugar sozinho, mas não vai muito longe. Romanos 11, 36, Paulo disse aos romanos: portanto, dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Amém. Quer dizer, assim seja. É por ele, para ele e pronto. Por que eu estava aqui ontem à tarde trabalhando? É por ele. É para ele. É com ele que eu quero estar na eternidade. Por que eu estou aqui hoje como pastor? É por ele. É para ele. Não é nada por mim. Eu poderia estar aí sentado com você e deixar outro fazer, mas Deus me deu o chamado, me chamou, então é por ele. Você não faz nada por mim, você faz por ele. Ah, pastor, mas e como é que eu te honro? Você pode honrar a mim como pastor, mas é por ele. Você honra a tua esposa, teu esposo, mas é por ele. Você cuida dos teus filhos, você ama teus filhos, mas é por ele. Deus à frente de tudo. Jó 42, 2, Jó disse: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Ei, ninguém frustra Deus. Às vezes tem pessoas que pensam, mas por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Alguém frustrou o plano de Deus. Alguém frustrou Deus. A ideia de Deus não aconteceu. O propósito de Deus não aconteceu. Que loucura é essa? Quem tem o poder de frustrar Deus? Ninguém. Normalmente, às vezes, talvez acontece de Deus se frustrar comigo, contigo. Nas nossas atitudes. Deixando Ele de lado. Não entendendo quem Ele é, não tendo fé. Não o adorando ou louvando como Ele merece. Na verdade, como Ele merece, nós, humanamente falando, não teríamos como alcançar o máximo. Nós temos que fazer o nosso máximo, mas não que isso é o limite. Sempre Deus merece mais. Aplauda Ele em nome de Jesus. Esse versículo que eu vou ler para vocês
essa declaração do rei Nabucodonosor, é um versículo que eu quero trabalhar em cima dele para mim concluir a minha palavra. Daniel 4:35. O rei Nabucodonosor disse, na verdade põe o 34 antes. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado. Então comecei a bendizer Elahá, o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Aí no versículo 35, ele declara, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo, explica-te, por que ages assim? Nada se compara à imensidão de Deus com a pequenez do ser humano. É uma das primeiras mensagens do rei Nabucodonosor, registrado em Daniel. Nada se compara à imensidão de Deus, comparada à nossa pequenez. E o homem cai na loucura de querer se comparar a Deus, fazer comparativos. Na verdade, nós não temos que se comparar a ninguém, porque cada um é exclusivo. Não tem ninguém no mundo que é exatamente igual a mim ou igual a você. Cada um é cada um. Sabe por que Nabucodonosor fez essa declaração? Por 7 anos, o poderoso rei Nabucodonosor tinha sido humilhado, vivendo como animal. Motivo, havia se exaltado como se fosse absoluto. Ele, como rei da Babilônia, o Império Babilônico foi um dos grandes impérios que passaram pelo mundo e tombaram, junto com o Império Romano, o grego, enfim, o babilônio. Na época, Nabucodonosor, ele era o rei, o homem mais poderoso da terra, e ele caiu na desgraça de se exaltar. Ele se exaltou, ele se comparou a Deus. Sabe o que Deus fez com ele? Deus permitiu que ele passasse 7 anos no pasto, comendo grama. E aí as pessoas às vezes começam a reclamar, Deus não existe, aonde está Deus? Por que a minha vida é tão difícil? Por que talvez estou grameando quase que nem Nabucodonosor? E aonde você se exaltou? E aonde que você achou que você era o cara? Eu não creio. É religião. Quem está falando de religião aqui? Eu não sou religioso. Eu não acredito em religião. Eu acredito no Deus soberano. Eu acredito no Evangelho de Cristo. E esse homem, o grande Nabucodonosor, se exaltou. 7 anos vivendo como animal. Por isso que no versículo 34, ele fala que quando ele retorna à sua lucidez, então ele reconhece que a soberania de Deus sim é eterna. Ele quer dizer, a minha não. O seu poder sim é o poder soberano. Então, quando ele voltou à razão, ele reconheceu que todo o poder humano é limitado, mas Deus reina de forma absoluta e soberana. Essa primeira parte do versículo, todos os povos da terra são como nada diante dele, está aqui explícito pela declaração do rei Nabucodonosor. Vocês imaginam hoje Donald Trump? É um judeu, presidente americano, aparentemente quase tudo nele mostra que ele está a favor de Cristo, da igreja, dos judeus. Aparentemente, não tudo, mas quase tudo. Eu não o conheço. Você imagina, esse homem hoje é o homem mais poderoso no planeta Terra. Ele destrói o que ele quiser, a hora que ele quiser. Desde que ele não se exalte. Se ele se exaltar, vai ficar no pasto 7 anos. 3 anos, 2 anos, não sei. Nabucodonosor ficou. Ninguém brinca com Deus. Ninguém deve brincar com Deus.
Atos dos Apóstolos 17, 28, Paulo disse: pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos. É nele. Nenhum poder humano, por maior que pareça, tem peso diante da soberania eterna de Deus. Isso Nabucodonosor sentiu na pele, porque ele era o maior poder humano da terra na época, e foi gramear no pasto. Você quer gramear no pasto? Ou você quer viver as promessas de Deus? Você quer tê-lo como soberano em sua vida? É você que escolhe, não é eu. É você que decide. Você quer ver teus filhos grameando no pasto? Hã? Não responda para mim. Nem fica brabinho, brabinha comigo. Você tem que se acertar com Deus. É a tua atitude, a tua decisão que vai fazer teus filhos estar numa mesa farta ou no pasto grameando. No sentido, passando necessidade, sendo humilhado. O pai que decide na maioria das vezes. Muito do que acontece com os filhos no futuro é pelas decisões que os pais tomam no presente. Isaías 40, versículo 15, depois o 17, diz o seguinte: na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Olha o poder, olha a grandiosidade de Deus através do profeta Isaías. Imaginam vocês, todas as nações do mundo é como uma gota d'água na mão de Deus. Olha o tamanho do nosso Deus. Versículo 17: diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Deus não está desvalorizando aqui, a palavra não está desvalorizando eu e você. Deus não está dizendo que nós não valemos nada. Aqui é uma coisa que está mostrando que nós somos incomparáveis, somente isso. Incomparáveis. Nós somos cria do Criador e nos tornamos filhos quando aceitamos e reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador para nossas vidas. Caso contrário, a pessoa continua sendo uma cria do Criador. Mas Ele é soberano e a sua soberania é absoluta. Aplaude a Deus em nome de Jesus. Você me pergunta, pastor, tem pessoas que quando lê isso ficam raivosos com Deus, julgam a Deus? Sim, não são poucas. Mas tem um aviso a elas: não conhecerão a Deus, não passarão a eternidade com Deus. Deus respeita a opinião de cada pessoa, porque Ele mesmo nos deu o livre-arbítrio, de você crer ou não crer nele, de você amar ou não amar a Ele. Mas para isto também existe o inferno e existe o céu. Existe o inferno e o céu para a eternidade, e existe o inferno e o céu na terra. Tem pessoas que estão vivendo o inferno na terra, e já tem pessoas vivendo o céu na terra. É você que decide, não é eu. Eu decido por mim, e você decide por você. Que bacana isso, né? Muito legal isso. Isso é democracia celestial. Na segunda parte do versículo de Daniel 4,35, Nabucodonosor declara: ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Isso quer dizer que Deus governa tanto no céu como na terra. Anjos e habitantes da terra. É uma declaração forte sobre a liberdade absoluta de Deus em governar. Absoluto, Ele é único, Ele não depende de ninguém, Ele não precisa de ninguém, Ele é soberano. Ouça, nada escapa da autoridade de Deus, nem o mundo espiritual, nem o material. Gálatas 6, 7. Há uma declaração de Paulo aos Gálatas e a nós:
Não vos enganeis. O que as pessoas se enganam? E muitas vezes as pessoas são enganadas também, né? Porque quem tem esse microfone na mão tem a responsabilidade perante Deus em falar a verdade e somente a verdade. Eu já estive perante um juiz para fazer a minha própria defesa. A única vez na vida que eu estive perante um juiz. Eu fui sem advogado, como Paulo foi, para fazer a minha defesa. E eu fiz a minha defesa e saí vitorioso daquele tribunal. Mas o juiz olhou para mim e disse: Senhor Gilmar Schmidt, aqui você fala a verdade e somente a verdade. Isso era um humano falando para mim. Agora, imagine quando eu estou com o microfone, se eu venho aqui mentir. A palavra diz, não vos enganeis. Ela começa por mim. Não pensa eu me enganar, que eu poderia vir aqui e usar o microfone como pastor para enganar pessoas. É lascado, como se diz. Mas essa palavra é para todos. Todo filho de Deus, todo ser humano, toda cria do Criador, tudo. Não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Isso mostra que Deus governa com autoridade total e incontestável. Ninguém engana Deus. Ninguém zomba de Deus. As pessoas tentam. Elas acham que conseguem, mas não conseguem. Ninguém consegue zombar de Deus e sair impune. Você pode ver algumas coisas acontecendo a nível da tua rua, da tua cidade, o estado, ou até a nação e até a nível de mundo. Mas não se engane, Deus é soberano. Diga para a pessoa que está do teu lado, olha nos olhos dela e avisa ela, Deus é soberano. Deus sempre age pelo bem da humanidade, porque o seu caráter é amor. Deus sempre age pelo bem, irmãos. Com Deus não há maldade. Deus há amor e justiça. Justiça não pode ser confundida com maldade. Porque às vezes a pessoa comete o mal, mas ela não aceita a justiça de Deus. Muitas pessoas julgam Deus achando que Deus está sendo má com ela. Mas na verdade está havendo um agir de Deus, mas pela justiça de Deus. A pessoa só está colhendo o que plantou. Paulo disse, não vos enganeis. Semeou, vai colher. Porque Deus tudo vê e tudo sabe. E um dos maiores atrasos da vida das pessoas é tentar zombar a Deus. É se enganar, na verdade. Quando a pessoa se engana, dizendo, eu fiz, mas se Deus não existe, nem vejo Ele. Que erro, hein? Que erro. Cuidado, a conta sempre vem. Viu? Vou dizer uma coisa para vocês. A Kazan e a Celeste são perfeitas? Sim ou não? Mas a conta deixa de chegar na tua casa? Sim ou não? Veja bem. Kazan e Celeste não são perfeitas. E mesmo assim a conta não falha. Você acha que Deus, você acha que o mundo espiritual, que não se compara a Kazan e Celeste, que eu usei como exemplo, você acha que a tua conta não chega? Está se enganando com o quê? Se instituições humanas não falham mandando a conta, vocês imaginam no mundo espiritual? Nunca falha. A minha conta da luz e da água muitas vezes não chegou. Eles falharam até nisso. Mas a conta que no mundo espiritual, do que você planta, do que você semeia, nunca falha. Tanto para o bem como para o mal. Jeremias 29:11. Aqui fala como o caráter de Deus é amor. Jeremias 29:11. Portanto, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de fazê-lo prosperar
e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Aleluia. Olha o que Deus quer. Isso é o plano de Deus, o projeto, o propósito de Deus para mim e para você. Planos de nos fazer prosperar, de tirar a dor, não causar prejuízo, planos para nos dar esperança e um futuro melhor. Quem é que estraga isso? Quem é que impede isso? Ah, pastor, é o capeta. Ei, o capeta é um ser que só entra na tua vida, na tua casa, se tu abrir a porta. Ninguém é mais culpado que você, do que eu. Quando não acontece isso do que Deus mostrou que quer para nós, é porque eu ou você, cada um na sua vida, abriu a porta para um ser desprezível entrar e estragar tudo. Eu estou falando brasileiro, né? Você está entendendo. Que bom que você entende, porque se você não entender isso, eu não quero nem estar perto de você. Você tem que entender isso. Eu sei que você entende. Vocês são inteligentes, aplauda Jesus. A terceira parte desse versículo, Daniel 43, 4, 35. Declaração de Nabucodonosor. Lá no final ele diz, ninguém, começando por ele tentou, mas não deu certo. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo, explica-te, por que ages assim? Então não há adversário capaz de vencer a Deus. Nunca esqueça disso. Não interessa a luta que você está enfrentando. Não interessa o inimigo que se levantou contra você. Por isso se diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque ninguém é capaz de vencer o Deus que eu anuncio a vocês. O Deus soberano. Deus criador de todas as coisas. Explica-te, por que ages assim? As pessoas estão relativizando Deus. Gente, isso é relativizar Deus. Pedindo para Deus, Senhor, por que isso, Senhor? Por que ages assim? Me explica, Deus. Eu acho que o Senhor errou. Olha para mim, eu sou um santo. Eu fiz isso. Eu limpo a igreja, eu dizimo, eu ajudo o pastor, eu não sei o que lá. Nossa, meu Deus, quanta coisa. Uau! Mexeu com o coração de Deus, uau! Você só faz isso, e eu também, porque alguém, não tendo pecado nenhum, sendo o próprio Deus que se desfez da glória celestial, e veio em forma de homem através de uma virgem, caminhou entre nós, foi para a cruz levando todos os meus pecados e os teus, e eu vou achar que eu estou fazendo algo relevante, porque eu dizimo, porque eu estou fazendo isso para receber as promessas, só por isso. Mas isso não mexe com o coração de Deus. O que mexe com o coração de Deus é você, além disso tudo, que é necessário para você ser abençoado, é você amar a Deus acima de todas as coisas, deixando todas as coisas para baixo, sem olhar para nada e olhar só para Ele, e não cobrar nada dEle, não pedir explicação, por que agiu assim, por que assado. Porque um que fez isso foi Nabucodonosor, 7 anos no pasto. Acho que está claro, né, para você, para mim. Estão diminuindo a sua importância. Ah, meu amigo Deus, senta aqui comigo aqui na igreja. Não, que você pode tratar Deus como um pai. Ah, meu paizinho querido, meu amor. Deus vai ver, Deus esquadrinha o coração. Mas tem pessoas que têm aquela altivez. Senta aí, meu Deus. Senta aqui do lado de um vencedor. Meu Deus do céu, gente. 7 anos no pasto. Estão diminuindo, estão relativizando Deus. Ah, como eu sou lindo, linda. Foi Deus que te criou, camarada.
Eu não conheço uma pessoa feia. Porque as pessoas não são lindas ou bonitas por causa dos seus dentes, do seu rosto, do seu cabelo. Isso é uma vaidade humana que não tem pecado nisso. A pessoa pode deixar a casa onde ela habita bonita, não tem porquê. Ela deixa o carro bonito, ela deixa a casa material bonita, por que não deixar a espiritual bonita? Mas a maior beleza da pessoa está dentro. Ali está a beleza. Ali não há pessoa feia. Todas são lindas, porque você sabia que se você disser para uma pessoa que ela é feia, você está dizendo que Deus errou nela. Deus criou todos. Nem todos se tornam filhos porque não aceitam Jesus, mas todos são cria do Criador. Uau! Aplaude a Jesus. Estão tratando Deus como algo opcional. Já que não deu certo aqui, não deu certo ali, eu tenho uma opção. Agora eu vou colocar Deus como uma opção. Eu acho que agora vai. Meu Deus. Querem adaptar Deus às suas opiniões ou às circunstâncias. Adaptando Deus. A circunstância é essa, então aqui dá para Deus. Aqui é essa outra circunstância. Não, aqui eu não preciso de Deus, sai fora. Vão adaptando Deus. Essas pessoas não vão conhecer Deus. A mamãe disse que eu vou. Amor de mãe, né? Mas amor de mãe não salva ninguém. Amor de pai não salva ninguém. Influencia. O que salva é testemunho de mãe, testemunho de pai, que serve, que ama a Deus, que ama Jesus, que tem Ele como único Senhor e suficiente Salvador. Salva levando a pessoa pela influência a fazer a mesma coisa. Você consegue entender? Malaquias 3,6 diz, parte A: em verdade eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. As pessoas querem adaptar, diminuir Deus, fazer aquilo, mas ele disse: eu, o Senhor, não mudo. Deus está falando através do profeta. Em Hebreus 13:8, o escritor registrou: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não muda. E as pessoas querem adaptar, querem diminuir. Eu quero citar 3 coisas que as pessoas estão relativizando envolvendo Deus. Primeiro, relativizando a palavra. Aqui está o manual. Eu preguei recentemente, se você não viu, vai lá no YouTube. Siga o manual. Uma palavra a endireitar vidas. Interpretando a Bíblia apenas conforme interesses pessoais. Escolhendo o que seguir e o que ignorar. Isso é relativizar a Bíblia. É diminuir a Bíblia. Isso aqui eu vou seguir. Não, isso aqui não. Eu vou até, Deus diz que eu tenho que amar a minha mulher. Joinha. Agora, ser fiel à minha mulher, não, isso não. Isso fica para Deus. Eu trabalhar e ganhar o meu dinheiro, sim, Deus vem e me abençoa. Eu ser fiel a Deus, não, isso eu vou ignorar. Isso é relativizar. Relativizar, grava essa palavra, ela não é tão complicada. É diminuir. Estão fazendo isso com a palavra de Deus, gente. E querem vida boa. Querem vida boa. Querem salvação. Querem vida eterna. Querem ajuda de Deus. Relativizando a palavra? Que loucura é essa, minha gente? Aonde que o ser humano está chegando a esse ponto de relativizar a palavra do Senhor? Não vos enganeis, Paulo diz. Deus não se permite zombar. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,12, que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra
os que praticam o mal. Ah, está aqui? Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Pastor, eu não mato, eu não roubo, até não traio minha esposa, eu não prejudico meus filhos e tal. Eu passo a senhorinha lá na faixa, eu dou uma cesta básica de vez em quando para alguém que está precisando. Tudo isso é certo. Não tem nada de errado nisso. O problema é ignorar partes mais relevantes ainda da Bíblia. É diminuir a Bíblia. Fazer o mal não é fazer essas coisas que eu citei e dizer está tudo certo. Fazer o mal também é ignorar a palavra de Deus. Pastor, olha, tem tantas pessoas, gente, que eu conheço, e são pessoas maravilhosas, que eu até convivo fora da igreja, pessoas boas, mas não são felizes em quase nada, porque elas praticam muito mal. Mas não estão roubando, matando e traindo essa coisarada toda, não. Estão relativizando a palavra de Deus, estão ignorando a palavra de Deus. E não existe, talvez, um dos maiores, mais mal do que esse. Outra parte, relativizando a santidade. Estão diminuindo a santidade de Deus. Aceitando o pecado, presta atenção, o que é relativizar a santidade? Aceitar o pecado como algo normal, como se Deus tivesse mudado de opinião sobre o certo e o errado. Relativizar a santidade é isso. Bom, Deus disse lá em Levítico, sede santos porque eu sou santo. Mas eu, se é para ser santo, o que é santo? Aquele negócio da auréola na cabeça? Não. Ser santo significa ser separado para Deus. Opa, me separar para Deus, sair daqui do fumo, da droga, do trago, da prostituição, aquele enganozinho que eu preciso, uma graninha a mais, sair dali para me separar para Deus? Não, aí é pesado demais. Eu sou santo, eu estou lá na igreja, o pastor me vê, eu até vou na célula, eu até carrego uma Bíblia debaixo do braço. Está relativizando a santidade de Deus. Isso é um mal terrível, que vai levar muitos à perdição eterna. Relativizar a santidade. Deus não mudou, irmãos, e nunca vai mudar. Agora, as pessoas achando que Deus mudou de opinião sobre o certo e o errado. O que é certo para Deus sempre será certo, o que é errado sempre será errado, e Deus respeita a tua opinião, só que a tua opinião pode te levar a ter sucesso ou fracasso aqui, ou pode te levar um dia para o inferno ou outro dia para o céu. É você que decide. Aplaude ao Senhor. Estão relativizando a adoração, estão diminuindo a adoração, colocando outras prioridades como dinheiro, prazeres, compromissos, trabalho, status, acima de Deus, como se Ele pudesse dividir a sua glória. Deus, irmãos, não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória com ninguém. E as pessoas, hoje eu não vou. Tenho meus amigos. Hoje aquele negócio lá me dá status. Tem que estar lá. Eu não vou. Culto, tem irmãos que vão lá. Célula também. Bíblia, jejum, oração, estou fora. Eu preciso trabalhar. Eu preciso isso, preciso aquilo. Você quer que o teu trabalho, você quer que a tua empresa vá para trás? Comece. Mas não siga esse conselho. Estou sendo irônico aqui para você entender. Comece a deixar Deus de lado por causa do teu trabalho. Condenou a tua empresa, condenou o teu trabalho. Tudo que se opõe a Deus, Deus tira da tua vida. Não adianta ir contra. Isso é relativizar a adoração. Adorar trabalho, adorar isso, adorar aquilo. Tem pessoas, mas eu agora vou atender meus parentes aqui, não sei o que, Deus que espera. Você diminuiu Deus e exaltou as pessoas. Mesma coisa vale para pai, para mãe, para filho.
Deus não aceita ninguém acima dele. Ele nunca mudou, não vai mudar. Ele é soberano. Ele é Deus. Mas é muito fácil você adorar a Deus acima de todas as coisas. Quem adora a Deus acima de todas as coisas, Deus vem com aquela mão que todas as nações é uma gota de água ali. Ele vem com essa pequena mão e coloca você acima de todas as coisas. Pega você do charco de lodo e coloca num sucesso total da tua vida que tu nunca sonhou. Quando você coloca Ele em primeiro lugar. Quando você não relativiza a adoração. E por último, relativizando a soberania. Tratando Deus como conselheiro, como homem lá de cima, ao invés de reconhecê-lo como rei soberano. As pessoas agem como se elas estivessem no centro e não Deus. Isso é relativizar a soberania. É o que eu falei no começo, né? Conhece Deus? Sim, o velhinho lá de cima. O velhinho lá de cima. Deus é lá de cima, Deus é aqui de baixo, Deus é do meio, do centro, Deus é tudo. Deus é soberano sobre tudo, sua soberania é incontestável. Quem está no centro de tudo, no que significa no comando de tudo, é Deus e não nós. E as pessoas têm Deus como um conselheiro. Agora até não estou muito bem, estou com umas dúvidas. Deus, vem aqui. Me dá um conselho aqui para mim. Como dar um conselho? Se Isaías 41, Deus disse: não te apavores que eu estou contigo. Não te assustes porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a mão direita da minha justiça. É uma tríplice promessa. Preguei sobre isso, está no YouTube também. Temos essa promessa aí. Deus, um simples conselheiro. Isso é relativizar a soberania de Deus, gente. Deus precisa ser reconhecido como aquele que pode lhe ajudar, te sustentar, te proteger, te guardar, te salvar em tudo. Há pessoas que só confiam em Deus quando tudo acontece como elas querem. Quando tudo está muito bem, quando acontece tudo como elas querem, eu confio em Deus. Deus, esse é o Deus, esse é o meu Deus. Aí Deus, para elevar a pessoa, coloca uma prova. A pessoa sentiu a prova. Aonde está Deus? Que Deus é esse? Deus sumiu da minha vida? E Deus isso? E explica-te, como que age assim? Como Nabucodonosor fez. Ficou 7 anos no pasto. É fácil agradar a Deus, agradecer a Deus, melhor dizendo, quando tudo parece que está muito bem. Na verdade, com Deus sempre está bem. Às vezes tem provas que Deus precisa mandar na tua vida para levar você de nível, somente isso. Não vou pregar sobre isso hoje, mas você já entende. Por último, escute isso. A palavra de Deus, sua vontade, seu propósito, seus princípios, seus desejos e sua soberania são elementos inegociáveis. Deus não negocia a sua vontade, o seu propósito, os seus princípios, os seus desejos, a sua palavra, a sua soberania. Não há negócio. Deus é sim, sim e não, não. Ele nunca muda, porque Ele é perfeito. Deus não muda porque Ele não foi construído. Ele é Deus. Ele construiu todas as coisas. Se você crê nisso, aplaude o Senhor Jesus. Bem forte, bem bonito.